Nesse universo, eu tentei passar uma imagem mais humana de Jesus. Agora você vai conhecer uma versão de Jesus que você nunca viu antes. Tudo começa na Santa Ceia. Tudo começa no dia da Santa Ceia. Judas é intimado pelos soldados romanos a vender Jesus, mas por algum motivo ele se recusa. Então, os romanos pegam Pedro e ameaçam o seu irmão, André. Caso não entregasse os discípulos, André ia de Vasco. Já é. E Pedro pensou o quê? Pedro pensa em salvar a família dele, porque na cabeça dele, Jesus, sendo filho de Deus, ia se salvar. Ele tinha certeza disso. Deus ia ajudar Jesus e os discípulos, mas não foi isso que aconteceu. Os romanos então vão até onde estava Jesus, pegam os discípulos e Jesus. Nesse universo, muda tudo. Efeito borboleta. Os discípulos são mortos pelos romanos. Pois é, na frente de Jesus. Jesus implora, reza a Deus, que não faz nada para ajudar seu filho. Então, nesse momento, Jesus decide que não vai se sacrificar. Ele ajudou todas aquelas pessoas, por que se sacrificar? Então, o arcanjo Gabriel entra em cena, neste momento. Como o arcanjo Gabriel foi responsável por anunciar a vinda de Jesus à Terra, ele se sentiu responsável em fazê-lo cumprir sua missão. Então ele leva Jesus ao futuro, para ver o resultado do sacrifício dele. Mas Gabriel pisou na bola, porque ele levou Jesus justamente aonde? Na Inquisição, onde os padres estavam queimando 3 bruxas em praça pública. Jesus ficou horrorizado com aquilo, principalmente porque aquela foi a forma que os discípulos morreram, queimados na frente dele. E quando ele interferiu, Gabriel viu que fez merda, estalou os dedos e tcharam. Foram mais ainda pra frente. Pra onde? Reforma Luterana, que também foi uma merda. Jesus não gostou porra nenhuma, mas pelo menos não estavam queimando mais gente. Aí Gabriel então decide ir até os dias atuais. Ai, meu amigo. Jesus se impressiona com a tecnologia. Em contrapartida, ele fica impressionado pelo fato de termos nos desenvolvido tanto e mesmo assim ainda haver desigualdade, violência, guerras, fome. Ele vai no cinema, vê Star Wars, vai em igrejas, mas nada o convence a se sacrificar. Não é que o sistema fosse tão ruim, mas não valia a pena. Ele teve uma ideia melhor. Só que a gota d'água mesmo foi quando ele foi em um terreiro de Umbanda. Me chame de radical, blasfêmico, mas eu achei que era algo interessante a se abordar. Quando ele vai naquele terreiro de Umbanda, meu amigo. Um cristão, fanático, entra lá com bastão, quebra tudo e mata uma criança na frente de Jesus. Jesus iria interferir, de fato, mas Gabriel estava usando um bloqueio nele. Porém, quando ele matou a criança, Jesus explodiu e lançou uma energia de puro ódio em direção àquele homem. Naquele momento, Gabriel parou o tempo. Não. Naquela hora, Gabriel voltou, dizendo que Jesus não deveria interferir, porque aquelas pessoas tinham que morrer naquele dia. E Jesus falou, não, eu não aceito isso. Usando o meu nome para fazer guerra? Jamais. Jesus volta no passado. Fala para Gabriel que não vai se sacrificar. Então Gabriel o coloca na cruz. Literalmente, é o momento em que o soldado ia fincar a lança do destino no peito dele, por assim dizer. E Jesus se recusa. Ele usa uma frase que ele escutou em igreja evangélica, dizendo: queima, Jesus, queima. Ele diz a seguinte frase: não querem que eu queime? Pois bem, todos vão queimar. E todos na crucificação entram em combustão espontânea. Todo mundo. Gabriel olha para aquilo horrorizado. Como Jesus foi capaz de fazer aquilo? Aí eu pergunto a você: Jesus está errado? Não.
Não tá, não. Porém, né? Ele sai da cruz flutuando como um super. Se assistiu The Boys vai pegar referência. Mas Deus ficou com desgosto daquela situação. E mandou um raio na cabeça de Jesus que retira toda a graça dele. Jesus era só um mortal. E agora? Agora Jesus era obrigado a vagar por aí, sem destino, sem lugar para ir. Apenas com a certeza de que ele iria se vingar de seu pai e queria tornar esse mundo um lugar melhor.